Era uma vez, nas terras desoladas de um reino esquecido, onde o sussurro da morte carregava o lamento eterno de uma guerra que não terminara, mas apenas mudara de forma. Um sobrevivente desiludido, chamado Draken, caminhava entre os escombros do que um dia fora sua própria existência. Cada passo que dava era um fardo, o peso intransponível de sua desesperança parecia esmagá-lo, seus ombros curvados sob o fardo de memórias vívidas que se recusavam a desaparecer como cicatrizes abertas na alma. O cheiro pungente de cinzas ainda pairava no ar, misturado ao eco inaudível dos gritos de seus entes queridos. As últimas imagens gravadas em sua mente eram os rostos contorcidos de dor e terror, companheiros constantes em sua solidão. As paisagens, outrora vibrantes e repletas de vida, agora eram um campo de ossos, ruínas e silêncio, um testemunho mudo da fúria incompreensível que varrera a terra, deixando para trás apenas a desolação. Draken era um homem quebrado, um eco distante e frágil de quem um dia fora, um fantasma errante vagando por um mundo que havia perdido sua cor, onde a única melodia era o vento frio e cortante que assopiava através dos esqueletos retorcidos de árvores e das construções desmoronadas, um lamento contínuo pela vida perdida. Draken, porém, não era apenas um andarilho desiludido, ele era caçado por algo mais insidioso e implacável do que quaisquer exércitos mortais, algo que se alimentava da própria essência da alma, os espectros da aflição. Estas não eram criaturas de carne e osso, mas manifestações etéreas e sombrias do desespero coletivo, tecidas a partir do tecido da dor e da perda que permeava cada fibra da terra devastada. Eles se agarravam à alma dos moribundos e dos quebrados, sugando sua vitalidade até que nada restasse além de um invólucro vazio, uma casca oca sem a chama da vida. Seus sussurros eram como adagas gélidas que perfuravam a mente de Draken, promessas sedutoras de um fim para sua dor infinita, uma libertação da agonia que ele, em seus momentos mais sombrios e desesperados, quase desejara com cada fibra de seu ser cansado. O som de seus passos fantasmagóricos na neve, um estalo seco e sinistro de galhos quebrando sob pés invisíveis, era um tormento constante, uma trilha sonora macabra e incessante para sua fuga sem rumo, um lembrete perpétuo e cruel de que a escuridão estava sempre à espreita, apenas um passo atrás dele. Seus olhos vazios, invisíveis aos olhos mortais, pareciam perfurar a alma de Draken, extraindo dela a última gota de esperança, o último vestígio de luz. Em sua jornada desesperada, guiado apenas pelo instinto animalesco de sobreviver em um mundo que não parecia querer mais, Draken chegou aos limites de um pântano ancestral, um lugar onde a própria terra parecia chorar, conhecido pelos sussurros antigos como o Charco das Lamentações. Era um lugar onde a luz do sol mal ousava penetrar, filtrada por uma névoa espessa e por árvores retorcidas, cujos galhos pareciam dedos esqueléticos e acusadores, estendendo-se em agonia. A água, escura como a noite mais profunda, refletia o céu cinzento como um espelho de desespero, cada gota parecendo carregar o peso de 1000 lágrimas não derramadas. Draken sentiu um puxão, uma estranha e irresistível atração para o coração pulsante do pântano, uma intuição que era ao mesmo tempo repulsiva e hipnotizante, um chamado irresistível das profundezas. Ele sabia, em seu íntimo, que estava se aproximando de algo antigo e poderoso, uma presença que a razão o mandava evitar a todo custo, mas a exaustão de sua alma, o cansaço de uma vida inteira em fuga, o impelia inexoravelmente a buscar. Era um lugar onde a própria sanidade parecia vacilar e se dissolver, onde os ecos do passado se misturavam com os gemidos do presente, criando uma sinfonia de dor e agonia.
Foi ali, em meio à névoa densa que pairava como um sudário úmido e opressor sobre as águas paradas, que Draken, com sua alma à beira do colapso, encontrou a figura reclusa de Morwen. Ela era uma antiga bruxa, cuja existência era um mistério para a maioria, vivendo isolada no coração do charco, um ser quase tão antigo quanto o próprio pântano. Morwen, com seus olhos de ébano que pareciam abismos sem fundo, capazes de ver através das ilusões e das mentiras, e vestes feitas de musgo e folhas secas, era uma guardiã silenciosa de segredos há muito esquecidos, uma biblioteca viva de lendas e saberes arcaicos que poucos ousavam desvendar. Ela o observou com um olhar penetrante, que parecia ler a história em cada cicatriz de sua alma, em cada linha de preocupação e dor em seu rosto marcado pela vida. Draken, com a voz rouca pela dor e pelo uso, contou a ela a sua história de perda inestimável, a devastação que varrera seu mundo e a perseguição implacável dos espectros da aflição que o assombravam incansavelmente. A bruxa escutou, seu semblante imutável como pedra, enquanto o uivo distante de um lobo nas montanhas, carregado de melancolia, quebrou o silêncio pesado do pântano, um som que se misturava perfeitamente à atmosfera opressora. O ar ao redor dela parecia vibrar com uma magia primordial, uma força que era ao mesmo tempo aterrorizante e acolhedora, um convite a um destino incerto. Morwen, com um movimento lento e deliberado de sua mão enrugada e cheia de anéis de osso, abriu um antigo tomo encadernado em pele de criatura desconhecida que exalava o cheiro de terra úmida, de fungos e de magia ancestral, um livro que parecia tão velho quanto o próprio tempo, guardando segredos de eras esquecidas. Ela o observou com um olhar penetrante, que parecia ler a história em cada cicatriz de sua alma, em cada linha de preocupação e dor em seu rosto marcado pela vida. Draken, com a voz rouca pela dor e pelo uso, contou a ela sua história de perda inestimável, a devastação que varrera seu mundo e a perseguição implacável dos espectros da aflição que o assombravam incansavelmente. A bruxa escutou, seu semblante imutável como pedra, enquanto o uivo distante de um lobo nas montanhas, carregado de melancolia, quebrou o silêncio pesado do pântano, um som que se misturava perfeitamente à atmosfera opressora. O ar ao redor dela parecia vibrar com uma magia primordial, uma força que era ao mesmo tempo aterrorizante e acolhedora, um convite a um destino incerto. Morwen, com um movimento lento e deliberado de sua mão enrugada e cheia de anéis de osso, abriu um antigo tomo encadernado em pele de criatura desconhecida que exalava o cheiro de terra úmida, de fungos e de magia ancestral, um livro que parecia tão velho quanto o próprio tempo, guardando segredos de eras esquecidas. Ele revelou a Draken a existência de um amuleto amaldiçoado, um artefato forjado em uma era de escuridão profunda e desespero, com o poder de selar os espectros, mas que exigia um sacrifício terrível e irrefutável de quem ousasse empunhá-lo. A bruxa escutou, seu semblante imutável como pedra, enquanto o uivo distante de um lobo nas montanhas carregava. O amuleto estava escondido nas profundezas de uma catacumba esquecida, um labirinto sinuoso de pedra fria e sombras impenetráveis, protegida por guardiões ancestrais que não conheciam o tempo e armadilhas sorrateiras que esperavam pacientes por incautos, com uma paciência de pedra. A verdade era um fardo pesado, uma revelação que gelou o sangue de Draken até os ossos. Para selar seu próprio desespero e o dos outros, ele teria que sacrificar sua própria esperança, o último e frágil resquício de luz que ainda restava em sua alma, a última chama em meio à escuridão. Não havia garantia de sua sanidade ao enfrentar tal poder,
muito menos de sua própria vida. O preço da redenção era a perda de si mesmo. A jornada de Draken até a catacumba foi uma descida a um abismo de desespero e desolação que poucos mortais poderiam suportar. Cada corredor escuro e úmido, cada cripta empoeirada, parecia sussurrar com vozes de tempos imemoriais, lamentos de almas perdidas e ecos de rituais esquecidos, uma sinfonia de agonia que testava sua resiliência. O ar era denso com a presença de guardiões esquecidos, estátuas de pedra colossal que se moviam com uma lentidão aterrorizante. Seus olhos vazios fixos em Draken, como se avaliando sua dignidade para prosseguir, para invadir seu santuário profano. Ele enfrentou armadilhas de lâminas que surgiam do chão com um chiado metálico, rápido e letal como uma serpente. E almas perdidas que tentavam seduzi-lo com promessas de paz eterna, de descanso para sua alma cansada, em uma tentativa desesperada de levá-lo à loucura e à submissão. O som metálico e agudo de espadas colidindo, ecos de batalhas passadas que reverberavam nas paredes de pedra, preencheu a escuridão, adicionando uma camada de terror à sua busca solitária. Em cada sombra, Draken sentia a vigilância constante de olhos invisíveis, a ameaça constante de perigos ocultos que poderiam surgir a qualquer momento, prontos para consumi-lo. No coração gélido da catacumba, onde a escuridão era mais densa e o ar parecia pesado com a presença de um poder antigo e maligno, Draken encontrou o Arauto das Sombras. Era um guardião espectral, uma figura alta e esguia, envolta em uma névoa negra e turbulenta, que parecia absorver a própria luz, manifestando-se do próprio vazio, um ser de pura antítese à vida. O Arauto não era apenas um guardião, mas uma manifestação da própria essência do amuleto, um ser de puro desespero que testava a dignidade de quem ousava reivindicá-lo, avaliando sua força de vontade e a profundidade de seu desespero, buscando sua fraqueza. O combate que se seguiu foi uma dança sombria de evasão e astúcia, um balé mortal entre a matéria e o etéreo, entre a vida e a não-vida. Draken, com sua experiência em batalhas e sua agilidade forjada na desolação, moveu-se como uma sombra entre as colunas maciças e entalhadas, desviando com maestria dos ataques espectrais do Arauto, que se manifestavam como garras afiadas de escuridão, prontas para dilacerar sua alma. Ele buscou desesperadamente por uma abertura, um ponto fraco na armadura etérea de seu oponente, até encontrar um ponto vulnerável para ferir seu adversário. Com um estalo seco de galhos quebrando, o som irônico e dissonante de algo real em meio àquela batalha fantasmagórica, marcando o golpe final que o dissipou. O Arauto se desfez em fumaça negra, mas a presença do amuleto no centro da sala se tornou ainda mais palpável, como um coração negro pulsando na escuridão, esperando por seu novo mestre. Com o Arauto derrotado e sua essência dissipada no vazio, Draken estendeu a mão hesitante para o amuleto amaldiçoado que repousava sobre um pedestal de pedra negra, emanando uma aura de poder sombrio. No momento exato em que seus dedos tocaram o metal frio e entalhado com símbolos arcaicos, uma onda de dor aguda e excruciante o percorreu, como se 1000 agulhas incandescentes perfurassem sua alma, drenando sua vitalidade. Vislumbres vívidos e perturbadores de desespero futuro inundaram sua mente, imagens de um mundo sem esperança, de uma existência vazia e sombria que se estendia infinitamente. O amuleto, voraz e impiedoso, absorveu sua esperança, a última fagulha de luz que ainda residia em seu ser, a chama que o mantinha humano, mas em troca, concedeu-lhe o poder de controlar a própria escuridão, de moldá-la à sua vontade, de usá-la como uma arma.
Seus olhos, antes cheios de melancolia, agora brilhavam com um brilho sombrio e antinatural, e a aura ao seu redor parecia distorcer a própria luz, criando pequenas sombras dançantes e inquietantes. Ele sabia, com uma certeza fria, que o pacto estava selado, um acordo irrevogável e doloroso, e o preço de sua redenção, de sua capacidade de combater os espectros, era a perda de sua própria essência, a alma que o tornava Draken, o homem. Ele sentiu um vazio crescente dentro de si, um abismo onde antes havia esperança, um buraco negro que engolia sua humanidade. Com o amuleto, seu novo e terrível fardo, em sua posse, Draken retornou ao mundo exterior, mas não era mais o mesmo homem que entrara na catacumba, nem mesmo um reflexo pálido. Sua presença era gélida, um silêncio pesado e opressor o seguia como uma sombra persistente, como se a própria luz se curvasse diante dele, incapaz de penetrar sua nova aura. Ele caçou os espectros da aflição com uma eficiência brutal e implacável, cada encontro uma sinfonia de dor e libertação para as almas atormentadas que ele encontrava. Ele podia sentir o desespero se esvair das terras, recuando diante de sua nova e terrível força, mas ao mesmo tempo sentia-se cada vez mais vazio. A cada espectro dissipado, uma parte de sua própria humanidade parecia se esvair, como areia entre os dedos. O amuleto era um fardo pesado, um lembrete constante e cruel do que ele havia sacrificado, do vazio que ele havia criado dentro de si, uma ferida que nunca se fecharia. Ele caçou os espectros da aflição com uma eficiência brutal e implacável, cada encontro uma sinfonia de dor e libertação para as almas atormentadas que ele encontrava. Ele podia sentir o desespero se esvair das terras, recuando diante de sua nova e terrível força, mas ao mesmo tempo sentia-se cada vez mais vazio. A cada espectro dissipado, uma parte de sua própria humanidade parecia se esvair, como areia entre os dedos. O amuleto era um fardo pesado, um lembrete constante e cruel do que ele havia sacrificado, do vazio que ele havia criado dentro de si, uma ferida que nunca se fecharia. Os espectros da aflição com uma eficiência brutal e implacável, cada encontro uma sinfonia de dor e libertação para as almas atormentadas que ele encontrava. Ele podia sentir o desespero se esvair das terras, recuando diante de sua nova e terrível força, mas ao mesmo tempo sentia-se cada vez mais vazio. A cada espectro dissipado, uma parte de sua própria humanidade parecia se esvair, como areia entre os dedos. O amuleto era um fardo pesado, um lembrete constante e cruel do que ele havia sacrificado, do vazio que ele havia criado dentro de si, uma ferida que nunca se fecharia. Seus passos eram pesados e a melancolia se tornara sua única companheira, uma sombra que o seguia mais de perto do que qualquer espectro jamais conseguiria. Os dias eram apenas uma sucessão de momentos vazios, preenchidos apenas pela caça e pela dissipação da dor alheia, uma rotina sem alegria nem propósito verdadeiro. Em sua jornada implacável de purificação das terras, erradicando os focos de desespero que ainda persistiam como chagas abertas, Draken encontrou um pequeno vilarejo, mal tocado pela guerra, um oásis frágil e precário em meio à desolação circundante, mas à beira do colapso devido ao desespero residual e à falta de fé. Crianças doentes, plantações murchando e uma aura de medo palpável pairando no ar como um presságio atraíram sua atenção com uma estranha e inesperada força. Ele se viu pela primeira vez desde a guerra motivado a agir, não mais por redenção pessoal ou pela busca incessante de vingança, mas por um vestígio de compaixão, uma faísca quase esquecida e há muito adormecida em seu coração endurecido. As pessoas do vilarejo, inicialmente temerosas de sua aura sombria e do brilho peculiar e gélido em seus olhos, gradualmente começaram a vê-lo como um protetor, um anjo sombrio que afastava as sombras que as ameaçavam, um guardião inesperado que trazia um alívio temporário e uma tênue esperança.
A cada cura realizada, a cada espírito maligno banido, o murmúrio de gratidão começava a surgir, um som quase estranho para seus ouvidos acostumados ao silêncio e à desgraça. Apesar da crescente admiração e da renovada esperança que Draken, com sua presença sombria e enigmática, trouxe ao vilarejo, ele sabia que não podia permanecer ali. O amuleto o estava mudando, o poder que ele empunhava o corroía por dentro, consumindo sua humanidade. E o risco de se tornar aquilo que jurou destruir, uma criatura sem esperança, era muito grande para ser ignorado. Ele sentia a escuridão do artefato pulsando em suas veias, uma força fria e alienígena, e temia o dia em que não conseguiria mais controlá-la, quando seria completamente engolido por ela. A vida de Draken havia se tornado uma prisão, um paradoxo cruel em que, para salvar os outros, para trazer luz a um mundo em ruínas, ele precisava se perder, mergulhar cada vez mais profundamente na própria escuridão, tornando-se aquilo que combatia. Ele havia derrotado o desespero que assombrava a terra, banindo os espectros para sempre. Mas em seu próprio coração, a batalha continuava, uma luta silenciosa e eterna contra a própria ausência de esperança, um vazio que nenhuma vitória poderia preencher. Ele era o curandeiro ferido, o salvador que não podia ser salvo, condenado a uma existência de sacrifício e solidão. Draken partiu do vilarejo sob o manto da noite, uma figura solitária e sombria caminhando em direção ao desconhecido, seu destino incerto como a neblina matinal que cobria o chão. Ele não era mais caçado pelos espectros, pois ele os havia subjugado e enviado de volta ao vazio de onde vieram, mas sim por si mesmo, pela sombra do que havia se tornado, pelo vazio que o amuleto havia criado em sua alma, um vazio que recuava a vastidão do universo. A voz do sábio mago entoa, e a história de Draken ecoa como um lembrete sombrio e atemporal, uma lenda que será contada por gerações. A escuridão pode ser banida, seus horrores podem ser contidos e até mesmo superados, mas seus ecos podem permanecer para sempre na alma daqueles que a enfrentam, uma cicatriz indelével que marca o preço da vitória. O sacrifício de Draken trouxe paz e um alívio temporário à Terra, mas a que custo para seu próprio ser? O amuleto silenciou os espectros, mas o silêncio mais profundo e ensurdecedor agora residia no coração de Draken. Um vazio que nenhuma vitória poderia preencher, um vazio que se tornou sua nova e eterna companhia. E assim, ele continuou sua jornada, o guardião amaldiçoado de um mundo que ele havia salvo, mas no qual ele nunca mais poderia se sentir completamente em casa. Um andarilho eterno entre a luz e a escuridão.